O empate em 1-1 contra o Lanús deixou um gosto amargo para nós tricolores, que sonhávamos em seguir adiante na Copa Sul-Americana. O resultado não apenas decretou a eliminação do Fluminense, como também trouxe à tona um sentimento de frustração que tomou conta dos jogadores e da torcida. Entre todos os desabafos após a partida, um chamou bastante atenção: o de Thiago Silva, nosso capitão e ídolo, que falou de forma honesta e direta sobre o que deu errado. É justamente por isso que ele é tão especial para o clube, pois além de ser um jogador diferenciado dentro de campo, mostra sempre personalidade e liderança fora dele. Thiago Silva deixou claro que o que mais o incomodou foi a forma como o Fluminense se comportou no segundo tempo. Segundo ele, o time não conseguiu impor o ritmo necessário e acabou dando espaços preciosos para o Lanús, que soube aproveitar os contra-ataques. É duro ouvir isso, mas ao mesmo tempo é importante que alguém com experiência e a trajetória dele traga essa leitura, porque poucos no futebol mundial têm a capacidade de entender tão bem os detalhes de uma partida. Thiago sabe o que fala, e quando aponta um erro, é porque realmente enxerga com clareza aquilo que precisa ser corrigido. Durante a entrevista, ele lembrou que a equipe estava em vantagem por 1-0, e ainda assim, se expôs ao risco. Esse é o tipo de falha que, em competições internacionais, costuma ser fatal. O gol sofrido em transição acabou tirando a classificação de nossas mãos, e a bronca dele faz todo sentido. Além disso, ele revelou a própria limitação naquele momento. Já estava com cartão amarelo e não podia cometer uma falta estratégica, porque seria expulso. Essa sinceridade mostra o quanto Thiago é consciente do que se passa em campo e não busca desculpas para si mesmo. Ele assume o peso da situação, mas também divide a responsabilidade com todos. E é justamente nesse ponto que fica evidente o tamanho da sua liderança. Thiago Silva não aceita que a derrota seja jogada nas costas de um só jogador ou de uma só peça da engrenagem. Para ele, quando o Fluminense perde, perde todo o grupo. E é isso que diferencia um grande capitão de um simples zagueiro. Ele defende seus companheiros, entende a dor da torcida, mas jamais joga alguém aos leões. Essa postura é rara no futebol moderno e nos enche de orgulho de tê-lo novamente vestindo nossa camisa. Muitos podem olhar apenas para o resultado e esquecer de analisar a grandeza de ter Thiago Silva de volta ao clube. Mas quem acompanha de perto sabe que o impacto dele vai muito além de uma eliminação pontual. Ele é um exemplo dentro e fora de campo, inspira os mais jovens, passa confiança para a defesa e ainda traz uma leitura de jogo que poucos conseguem ter. É inevitável sentir frustração por sair da competição, mas ao mesmo tempo é reconfortante perceber que temos alguém tão preparado para apontar os caminhos da recuperação. Thiago Silva sempre foi conhecido por sua disciplina, por sua forma impecável de se posicionar, pela elegância nos desarmes e pela seriedade com que encara cada partida. A sua fala após o jogo contra o Lanús mostra o quanto ele continua sendo um jogador completo. Ele não se limita a correr atrás da bola, ele pensa o futebol, ele entende o momento e tem coragem de expor suas ideias, sem medo de críticas. É exatamente disso que o Fluminense precisa em momentos de dificuldade. Alguém que fale com propriedade e que nos ajude a encontrar soluções. Para nós, torcedores, é impossível não sentir orgulho. Mesmo diante da eliminação, a figura de Thiago Silva se agiganta. Não é qualquer atleta que assume diante das câmeras a dor da derrota, que expõe os erros coletivos e que ainda consegue blindar os companheiros mais jovens. É essa mentalidade que constrói um grupo vencedor. E é por isso que afirmo com tranquilidade: Thiago Silva é um grande jogador, um verdadeiro patrimônio do nosso clube. Sua presença é fundamental para o presente e será ainda mais para o futuro. Claro que fica revolta pela forma como saímos da competição, mas também fica a certeza de que, com líderes como ele, o Fluminense pode se reconstruir e mirar novas conquistas. Thiago não veio para ser apenas mais um. Ele é uma referência, um exemplo de profissionalismo e talento. Nós, torcedores, sabemos que nem sempre o resultado vem, mas quando temos um jogador desse nível no elenco, é impossível não acreditar que dias melhores estão por vir. Vamos à segunda notícia. O Fluminense está muito perto de anunciar Luiz Zubeldia como novo comandante, e a expectativa entre os torcedores já começa a crescer. A notícia de que o treinador argentino está a caminho do Rio de Janeiro enche de esperança quem acredita que o clube precisa de alguém com energia, disciplina e capacidade de transformar o elenco em um time ainda mais competitivo. Zubeldia chega com uma trajetória marcada por intensidade, modernidade e resultados que chamaram a atenção de diversos clubes sul-americanos nos últimos anos. O treinador, que deixou o São Paulo em junho, é daqueles que não passa despercebido. Quem já acompanhou seu estilo à beira do campo sabe que se trata de um profissional vibrante, que cobra, gesticula e não aceita apatia em nenhum momento do jogo. Essa postura, para nós tricolores, é um sinal positivo. Precisamos de alguém que inspire garra,
que não aceite corpo mole e que saiba extrair o máximo de cada atleta. É justamente esse espírito aguerrido que pode reacender a chama do Fluminense em uma temporada que pede reação imediata. Zubeldia é aguardado no Rio já nesta sexta-feira para finalizar os últimos detalhes do contrato e iniciar o trabalho. Existe até a chance de que sua estreia aconteça logo de cara em um clássico contra o Botafogo, o que seria um teste de fogo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade perfeita para mostrar personalidade. Seria simbólico entrar no comando do clube justamente em um duelo de rivalidade histórica, onde a torcida exige atitude e entrega total. Vale destacar que, se confirmada sua contratação, ele será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 3 décadas. A última vez que tivemos um nome de fora do Brasil no comando foi em 1997, com Hugo de León. Desde então, a direção sempre optou por brasileiros, mas agora se abre espaço para um profissional que traz novas ideias, novos métodos e uma leitura diferente de futebol. O fato de a diretoria buscar alguém desse perfil mostra que existe intenção de modernizar a forma de jogar e dar um choque de realidade no elenco. O que me agrada em Zubeldia é que ele não tem medo de desafios. No São Paulo, assumiu no lugar de Thiago Carpini e rapidamente conquistou a confiança da torcida com uma série de 13 jogos de invencibilidade. Chegou a eliminar o tradicional Nacional do Uruguai na Libertadores e só caiu diante do Botafogo nas quartas de final, em um confronto decidido nos pênaltis. Foi também competitivo na Copa do Brasil, mesmo sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Essa experiência em mata-mata mostra que ele sabe preparar sua equipe para duelos decisivos, algo que será fundamental no Fluminense, que sempre vive a expectativa de brilhar em torneios continentais. É verdade que, no final do Brasileirão, sua equipe acabou oscilando, sem vitórias nos últimos 5 jogos. Mas é preciso ser justo, o São Paulo já não brigava por nada naquela altura, estava em uma zona da tabela sem risco de queda e sem chance de classificação direta para a Libertadores. É natural que os jogadores tenham perdido motivação, e Zubeldia até mencionou isso na época. Esse contexto não pode apagar o trabalho sólido que ele vinha fazendo, nem o respeito que conquistou de torcedores e da própria imprensa. Outro ponto que me chama a atenção é a seriedade com que ele encara propostas e projetos. Durante sua passagem pelo São Paulo, recebeu sondagens de clubes pesados como o Boca Juniors e até da seleção do Equador, mas preferiu seguir firme no que acreditava ser o melhor momento. Essa postura revela lealdade e foco, qualidades que qualquer torcedor valoriza. No Fluminense, esperamos justamente isso, alguém comprometido com o projeto, que não trate o clube apenas como trampolim. Há quem critique Zubeldia por ser cauteloso com a utilização de jogadores da base. Alguns dizem que poderia ter dado mais minutos a jovens talentos. No entanto, também é preciso entender que o argentino costuma ser criterioso e prefere lançar promessas de forma gradual, sem queimá-las antes do tempo. Esse cuidado, ao contrário do que alguns pensam, pode ser benéfico, pois evita que garotos sejam colocados em situações de extrema pressão sem estarem prontos. No fim, um técnico que protege seus jogadores também demonstra responsabilidade. O estilo explosivo, que às vezes resulta em cartões e suspensões, pode ser visto de 2 formas. Para alguns, exagero. Para mim, paixão. Prefiro um técnico que viva o jogo com intensidade, que mostre indignação quando o time erra e que celebre cada acerto como se fosse uma final, do que alguém apático à beira do campo. A torcida do Fluminense se identifica com esse tipo de energia, porque sabemos que vestir a camisa tricolor exige entrega máxima. Agora, com essa chance de comandar o Fluminense, Zubeldia pode dar um salto importante em sua carreira e, ao mesmo tempo, oferecer ao clube um novo fôlego. Estamos diante de um treinador moderno, estudioso e que já provou ser capaz de competir contra os melhores da América. É justamente esse perfil que precisamos para encarar uma temporada em que os desafios são enormes e a necessidade de resultados é imediata. Se a diretoria realmente confirmar a chegada de Zubeldia, estarei entre aqueles que vão receber o argentino de braços abertos. Ele tem um estilo que pode dar identidade a este time e transformar a maneira como o Fluminense encara cada partida. Um treinador bom, capaz e apaixonado pelo que faz, que pode devolver ao torcedor tricolor a confiança de que estamos no caminho certo.